Vamos dar uma olhada hoje num tema extremamente interessante, que é a tentativa. Tentativa ou conatus. Quando você ouvir falar só em conatus, isso quer dizer tentativa, perfeito? Então, o conatus ou tentativa passa pelo que nós chamamos de iter criminis. Crimes que admitem tentativa são crimes que têm o iter criminis, perfeito? E o que é o iter criminis? É o caminho percorrido pelo agente durante a prática do crime, que se divide em partes, em fases. Primeira é a cogitação ou cogitatio, perfeito? Cogitação ou cogitatio. Depois nós temos os atos preparatórios, também chamados de conatus remotus. Daí nós passamos aos atos executórios ou conatus próximos, até chegar à consumação do crime que nós chamamos de meta optata, perfeito? Então assimilem isso porque isso para provas de concurso cai bastante, né? Então veja, para direito penal, né, para que você possa cogitar de punir alguém em direito penal, o mínimo que se exige é a tentativa, perfeito? Portanto, a realização de atos executórios ou o ingresso do agente no chamado conatus próximos. E a tentativa está no inciso 2 do artigo 14 do Código Penal. Então, se nós pegarmos o artigo 14, você vai verificar que diz lá: diz-se o crime consumado, no inciso 1, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. No inciso 2, quando, iniciada a execução, o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, veja, o que é importante para nós, voltando aqui, é estabelecer o seguinte, veja, a diferença entre atos preparatórios e atos executórios. Esse é um ponto fundamental do tema tentativa, porque aqui reside uma discussão interessantíssima, né? Então, essa diferença entre o conatus remotus e o conatus próximos é extremamente importante. Veja, se nós formos estabelecer em doutrina essa diferença, você vai ver que nós temos 3 critérios fundamentais. Primeiro, o critério material, segundo o qual há ato executório quando a conduta ataca o bem penalmente tutelado. Então, quando o patrimônio começa a ser atacado, quando a vida começa a ser atacada, para o critério formal objetivo, que era um critério bastante adotado na nossa doutrina, haveria ato executório quando ocorresse o início da realização do verbo núcleo do tipo, quando a gente principiasse matar alguém, quando ele começasse a subtrair a coisa alheia móvel, né? Já o critério hoje mais consagrado é o chamado critério objetivo individual, né? Objetivo individual, segundo o qual, veja, começo de execução abrange os atos que, de acordo com o plano engendrado pelo agente, eles são imediatamente anteriores à realização do verbo núcleo do tipo. Então, fixe lá, critério objetivo individual tem a ver com o plano engendrado pelo agente. Há início de execução com a realização dos atos imediatamente anteriores àqueles que importariam em execução do verbo núcleo do tipo segundo o plano engendrado pelo agente. O que faz da tentativa, portanto, um tipo aberto. Nós vamos precisar analisar o plano engendrado pelo agente. O Zaffaroni tem um exemplo bastante interessante aqui. Ele diz assim, veja, o objetivo do indivíduo é furtar a televisão. Tá? Se nós adotarmos os 2 critérios anteriores, nós vamos ter alguma dificuldade em determinados momentos. E se eu apanho o agente arrombando a janela da casa para entrar no imóvel e subtrair a televisão? Se eu adotar os 2 primeiros critérios, eu não terei tentativa de furto. Mas, pelo último dos critérios, eu já, com o arrombamento da janela, eu estou diante de um ato imediatamente anterior à realização do verbo núcleo do tipo, segundo o plano engendrado pelo agente. Então, esse último critério, o objetivo individual, é um critério mais útil e mais sensato, de modo que ele tem sido mais prestigiado na doutrina. Veja, qual é a natureza jurídica da tentativa? Ora, a tentativa é uma ampliação temporal da figura típica, uma adequação típica de subordinação imediata por ampliação temporal da figura típica. Isso quer dizer o quê? Veja, entre o início da execução e a meta optata, o resultado, eu tenho um trajeto.
o resultado é alcançado no tempo, num tempo determinado. Então, a morte é um processo que tem o seu ápice num determinado momento no tempo. O sujeito dá início à execução e não consegue alcançar no tempo esse momento, de modo que eu amplio a figura típica e aponho os momentos anteriores a esse que seria o consumativo da infração penal, e por conta disso eu puno o agente pelo crime tentado. Então, a tentativa é uma ampliação temporal da figura típica, uma forma de adequação típica de subordinação imediata, indireta. Para eu punir a tentativa como regra, eu preciso de um tipo de mediação, que é o 14, inciso 2. Veja que se você apanha lá o 121 do Código Penal, diz matar alguém. Se tento, mas não consigo matar alguém, eu só posso punir o agente que tenta fazê-lo e não consegue pela via da adequação imediata, que é a combinação do artigo 121 do Código Penal com o 14, inciso 2. Eu digo, em regra, porque há exceções, como o caso dos crimes de empreendimento ou atentado, que é a hipótese que nós vamos ver depois, do 352, que são aqueles em que a tentativa tem adequação direta. Evadir-se ou tentar evadir-se de cadeia pública mediante emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Votar ou tentar votar mais de uma vez em pleito eleitoral. Veja que a tentativa aqui, ela é de adequação direta, eu não preciso do 14, inciso 2. Então, nessas hipóteses, eu dispenso o tipo de mediação. Mas, como regra, se eu tento matar, tento furtar, tento estuprar, tento praticar um estelionato, para que eu possa punir o agente, eu tenho que me valer do tipo incriminador mais o tipo de mediação, que é o 14, inciso 2. Né? Então vejam, quais são os elementos da tentativa? Tome cuidado com isso. Os elementos da tentativa parecem elementares, mas a gente tem uma tendência de esquecer do que é elementar. Então, primeiro elemento da tentativa, o início da execução de um tipo. O início da execução de um tipo. Perfeito? Segundo elemento, a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. A não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Assimile bem isso. É elementar, é básico, mas nós não raro esquecemos do básico, nós vamos ver isso na sequência. Veja, quais são as formas de tentativa que nós temos? A chamada tentativa perfeita ou crime falho. E a chamada tentativa imperfeita ou tentativa propriamente dita. É bom tomar cuidado com isso. Então veja, tentativa perfeita ou crime falho é aquela que se dá quando o agente, dizem alguns autores, esgota o potencial ofensivo para a realização do crime e, a despeito disso, o resultado não sobrevém por circunstâncias alheias à sua vontade. Eu prefiro falar um pouquinho diferente. Eu digo, olha, veja, a tentativa perfeita é quando a gente realiza atos fidedignos para a obtenção do resultado e, a despeito disso, não consegue alcançá-lo. Perfeito? E a tentativa imperfeita, ou tentativa propriamente dita, quando o agente, segundo alguns autores, quando o agente não consegue esgotar o seu potencial ofensivo para alcançar o resultado. Eu prefiro dizer, não chega a praticar atos fidedignos suficientes para alcançar o resultado. Explico por que eu faço essa diferenciação. Então, eu trabalhei muito em júris, e era comum os advogados virem a plenário com livros e postularem a desclassificação da figura da tentativa para um crime secundário, normalmente a lesão corporal. Então o advogado vinha e dizia, mas o réu tinha 5 ou 6 projéteis na arma e desferiu só um tiro na vítima. Quer dizer, o que houve aqui foi desistência voluntária. Não, peraí, ele desferiu um tiro só, mas na cabeça da vítima. Como regra, um tiro na cabeça mata, ele é suficiente. Ele é um comportamento e há aqui uma agressão fidedigna a causar a morte. Ora, se quero matar alguém e desfiro um tiro na cabeça, eu posso fugir que eu estou diante de uma tentativa perfeita e não de uma tentativa imperfeita. Então, é muito comum usar esse tipo de definição para escapar de responsabilidade. Se